Fala pessoal, o professor Cristiano Cardoso trazendo aqui resolução de mais uma questão do Exame de Seleção IFAL 2024.1 do regime integrado. Passei uns dias sem fazer gravação e hoje estou trazendo novamente mais uma resolução. Iremos dar continuidade à resolução dessa prova. Paramos na questão de número 22. Hoje farei a resolução da questão de número 23. E na questão 23 nós temos o seguinte, vou fazer aqui a leitura do texto com vocês. Uma turma de ensino médio decide vender fatias de bolo para levantar fundos para a realização de sua festa de formatura. Para preparar um bolo de chocolate, que rende 12 fatias, a turma comprou 1 kg de chocolate em pó, 4 kg de farinha de trigo e 18 ovos. Os demais ingredientes a escola forneceu. Para produzir o bolo, são necessários 250 gramas de farinha de trigo, 125 gramas de chocolate em pó e 3 ovos. Nessas condições, quantas fatias de bolo a turma conseguirá produzir? Estão aqui as alternativas. Letra A, 96 fatias. Letra B, 72 fatias. Letra C, 48 fatias. Letra D, 8 fatias. E letra E, 6 fatias. Vamos lá. Uma questão relativamente fácil. Vamos analisar essa questão da seguinte forma. Como ele fala na questão, né? Para produzir um bolo, vou botar aqui, um bolo. Para produzir um bolo, você precisa de 250 gramas, é isso? De farinha de trigo, tá aqui, de farinha. 125 gramas de chocolate em pó. E 3 ovos. Pronto. Essas aqui são as quantidades necessárias para que seja produzido um bolo. Lembrando que ele fala no início da questão que um bolo rende 12 fatias. Agora, vamos organizar aqui os ingredientes que foram comprados. Né? Tá aqui, comprados. Foram comprados 1 kg de chocolate em pó, né? 1 kg de chocolate, 4 kg de farinha, 18 ovos. Muito bem. E aí, nós iremos observar da seguinte forma. Vamos pensar. Eu preciso de 250 gramas de farinha e agora eu tenho 4 kg de farinha. Eu vou transformar os 4 kg em gramas. Então, eu vou ter o quê? 4.000 gramas. E aí eu penso o seguinte. Com 4.000 gramas de farinha, vou botar aqui. Farinha. Se eu dividir 4.000 por 250, eu consigo perceber que eu consigo fazer 16 bolos. Essa quantidade de farinha que foi comprada. Observando agora a quantidade de chocolate em pó que foi comprada, 1 kg, né? Corresponde a 1.000 gramas. Por que eu estou transformando em grama? Porque aqui no início, os ingredientes para a produção de um bolo, eles foram detalhados em grama. Então, eu vou converter para que todo mundo esteja com a mesma unidade. Então, a farinha, 16 bolos, né, eu consigo fazer com essa quantidade de farinha. E com essa quantidade de chocolate? Simples, vou botar aqui. Chocolate. É só pegar e dividir 1.000, que é o que eu comprei, né? Pela quantidade que eu preciso para fazer um bolo, que no caso aqui são 125 gramas de chocolate em pó. Quando você efetuar essa divisão aqui, você vai perceber que dá para fazer 8 bolos. A mesma coisa nós iremos fazer com a quantidade de ovos. Ovos. Só pegar os 18, dividir por 3
E você percebe que dá para fazer 6. É isso? Muito bem. Sim, mas espera aí, professor. Aqui está dizendo que com a farinha eu faço 16, com chocolate eu faço 8 e com os ovos eu faço 6. Muito simples. Veja só, eu tenho farinha suficiente para fazer 16 bolos, mas eu não tenho chocolate em pó suficiente para fazer 16, só tenho para 8, e a quantidade de ovos só me dá para fazer 6 bolos. Então eu vou ficar com a menor quantidade que eu tenho. Né? Tipo, a quantidade de ovos que eu tenho hoje me permite fazer 6. A quantidade de farinha que eu tenho dá para fazer 6? Dá para fazer 6. A quantidade de chocolate em pó dá para fazer 6? Dá para fazer 6 também. Então, eu posso afirmar com toda certeza, vou até colocar assim, logo, nós teremos 6 bolos. Nós teremos 6 bolos com a quantidade de ingredientes que foi comprada. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é quantas fatias conseguirá produzir. Aí fica fácil. Se um bolo ele rende 12 fatias, e aqui está detalhado, aqui, ó, 12 fatias, é só pegar os 6 agora, né? E pegar esse 12 aqui, multiplicar vezes 6, porque a quantidade de ingredientes que foi comprada me permite produzir 6 bolos, e multiplicar pela quantidade de fatias que cada bolo gera, né? No caso, um bolo gera 12 fatias. Então, 12 vezes 6, isso aqui é igual a quanto, gente? Isso aqui é igual a 72, ó. Certo? Ou seja, resposta correta, letra B. Nessas condições, a quantidade de fatias que a turma conseguirá produzir, 72 fatias. Espero que a resolução tenha ficado de forma clara e objetiva, que vocês tenham gostado. Se gostou, né, dá aquele like, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com o pessoal aí para fortalecer o canal. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.